Olá, agora o nosso encontro é aqui no Manchete Podcast. E neste primeiro episódio, tenho a honra de receber aqui o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, a quem desde já agradeço a participação, Vladimir. Obrigado, Arnaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui para poder conversar com você, responder as perguntas e tirar dúvida aí dos telespectadores. Vladimir, mais de metade desse primeiro mandato, o que você destacaria como maior orgulho e o que ainda te deixa um pouco desgostoso de não ter conseguido resolver em Campos? Eu diria que o maior orgulho são os avanços na saúde, a olhos vistos, por exemplo, como o Hospital Geral de Guarulhos, como não ter mais paciente no corredor do Hospital Ferreira Machado, que era um problema crônico de mais de 30 anos. Hoje não tem mais ninguém no corredor. Nós reabrimos em 2 anos 26 unidades básicas de saúde fechadas. Fizemos um mutirão de saúde que fez quase 90 mil procedimentos de cirurgias, exames, consultas. Então, eu acho que esse foi o ponto mais positivo do governo nesses primeiros 2 anos. E o ponto que ainda não conseguimos avançar como gostaríamos, mas temos um projeto em desenvolvimento de médio prazo, é na questão da mobilidade urbana, do transporte público, que é de verdade um gargalo, até pela extensão territorial que a cidade tem, não é um modelo fácil de se implantar. Em conversa com os permissionários de van e com os proprietários de empresas de ônibus, ficou acertado a volta do modelo de integração. As novas estações estão sendo construídas, uma ali no BPRV, em frente ao BPRV, indo para Donana, a outra ali perto do Parque Canaã, em frente a Carrocerias Morumbi, e a outra na Praça de Ururaí. Foram os 3 locais definidos, acordados e assinados em juízo. Então existe um acordo judicial e a gente não pode descumprir decisão e nem acordo judicial. Então conversamos todos à mesa. Foi uma longa discussão até que saiu esse documento preenchido. Então nós vamos avançar sim para o modelo de integração que se tentou fazer no governo anterior, mas no meu modo de entender de uma forma equivocada, tanto no local onde as estações estavam, quanto nas estações propriamente ditas, que eram terminais improvisados com tendas, banheiros químicos. No nosso caso, nós estamos investindo 17 milhões de reais em 3 estações, todas elas muito bem equipadas, muito bem estruturadas para poder ter uma condição muito melhor para o usuário. Agora, a gente acompanha que nas redes sociais tem muita reclamação também quando está acontecendo uma obra de mudança de trânsito. Sempre tem a reclamação enquanto a obra acontece. Depois, às vezes, as mesmas pessoas voltam e elogiam algum tipo de mudança ou criticam também, aí fica a critério de cada um. Como que você tem percebido nesse momento, se o ano acabando de começar, esse pós-carnaval, essa obra do 28 de março, tem recebido muita crítica nas suas redes? Isso faz parte, não tem como você fazer obra sem causar transtorno. Eu até pedi à empresa, porque na verdade essa obra é do governo do estado, é uma parceria da Prefeitura de Campos, nós fazemos o projeto, eles aprovam o projeto, a licitação é por conta do governo do estado. Então, a contratante em si é o governo do estado, no caso da 28 de março. Mas eles me alegaram 2 questões. Primeiro, eles têm um preço de obra. Se for fazer a obra noturna, esse preço fica muito mais caro porque tem que pagar adicional noturno ao trabalhador. E segundo, eles tentaram durante uma semana fazer as obras da parte da noite, mas quem mora na região reclamava do barulho das máquinas. Então, ou quem anda de carro vai reclamar que atrapalha o trânsito, ou que se fizer de noite, quem quer dormir também não consegue dormir. Então, não tem como você fazer obra sem causar algum tipo de transtorno, mas o que importa é o benefício final. Você citou aí a parceria com o governo do estado e não é a primeira parceria. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o fator Castro, essa sua aliança com o governador Cláudio Castro, o que tem rendido ao município e como você avalia essa parceria que tem tudo para continuar. Tem tudo para continuar? Não, ela vai continuar. Inclusive, nós estamos lançando na semana que vem um programa chamado SOS Coração, que é um sonho da comunidade médica de Campos de mais de 30 anos. É cofinanciado pelo Estado, a Prefeitura vai pagar as equipes médicas 24 horas na Santa Casa de Misericórdia, no Álvaro Alvim, e o Estado vai pagar os procedimentos. Uma pessoa hoje, quando tiver com princípio de infarto ou quando tiver com suspeita do infarto, ela vai ser atendida na nossa rede de urgência e emergência, vai ter a equipe lá, identificou que é caso grave, não tem mais que ir para a central de regulação esperar a vaga, vai ser 24 horas à disposição, 2 equipes, uma na Santa Casa e outra no Álvaro Alvim, mais uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Nós vamos lançar semana que vem, o secretário estadual, doutor Luizinho, secretário de Saúde, ele vem a esse lançamento. E eu sempre disse, e vou aqui repetir, eu, quando assumi a prefeitura, não tinha dinheiro para pagar folha
dos funcionários. Eu assumi com 2,5 folhas em atraso do servidor ativo, com o 13º do aposentado parcelado e com os contratados, os RPAs, em alguns casos, com 8 meses sem receber, né? Uma situação que eu não tinha como, entrando no primeiro mês, honrar sequer a folha de janeiro. Eu fui ao governador Cláudio Castro, pedi socorro, pedi ajuda. Ele criou um mecanismo para poder nos ajudar, então eu sou eternamente grato, eu já disse isso a ele várias vezes. Enfrentei, inclusive, um problema político familiar há pouco tempo recente na eleição, por manter a minha posição ao lado do governador. Acho que a gente tem que ser grato, e eu sou muito grato a ele. A parceria vai continuar. Tem muitas obras em andamento do Estado aqui na nossa cidade, outras que estão em licitação. Eu ontem fui ao Novo Jockey visitar os moradores e ver o que a prefeitura pode fazer de paliativo até que fique pronto em definitivo a licitação do governo do Estado, que está andando. Mas o governo do Estado é até mais burocrático um pouco do que a própria prefeitura, porque é um órgão maior, são muitas obras maiores, então demora um pouco mais para licitar. Mas semana que vem, também na quinta-feira, eu vou estar inaugurando o calçadão e o espaço de convivência do Parque Santa Clara e lançando o bairro Legal, que na verdade são 3 bairros, Santa Clara, Novo Mundo e Rio Branco, outra parceria do governo do Estado. Então a gente vai estar lançando semana que vem oficialmente. Então só tenho a agradecer ao governador, ele tem sido um grande parceiro do prefeito, mas sendo do prefeito também da cidade de Campos. E assim, essa aproximação, até mesmo costurada muito por Castro, resultou também numa pacificação envolvendo a Câmara, envolvendo o Rodrigo Bacelar, que nós vamos falar também sobre a eleição dele à LERJ daqui a pouco. Mas essa pacificação já apareceu estremecida no primeiro projeto de urgência que você, como prefeito, mandou à Câmara. Como vai pacificar isso? Porque as narrativas, elas são um pouquinho diferentes, né? Você contou, até mesmo em entrevista comigo, que só mudava ali a questão da fundação e do fundo de saúde, e o Marquinhos Bacelar alega que haveria ali uma redução do valor do orçamento da Câmara. O que aconteceu nesse episódio e como que vai voltar a pacificar essa questão? Eu acho que está pacificado, né? Eu e Rodrigo, a gente sempre foi amigo. Queria até dizer isso aqui a quem está nos assistindo e quem nos conhece há muito tempo. A gente sempre teve uma amizade, eu, ele e o Nelsinho. O Marquinho eu não conhecia. O Marquinho talvez fosse o mais novo, eu não tinha relação com ele. Nossos pais brigavam na política, mas eu, Rodrigo e Nelsinho, a gente sempre teve uma amizade próxima. E a gente, durante um período, por conta de sermos líderes de grupos que os ânimos se acirraram, tivemos ali uma disputa político-eleitoral. Eu cheguei a procurar o Rodrigo, antes de eu ser candidato a prefeito, propondo a ele que eu não fosse candidato. Isso é público, eu também já falei outras vezes. Mas como eu estava em primeiro na pesquisa, eu indicaria o candidato e ele indicaria o vice para a gente poder fazer uma chapa juntos e ganhar a eleição naquele momento para a Prefeitura de Campos. Mas ele preferiu lançar o Dr. Bruno, foi uma opção dele, e ali começou, por eu estar líder de um grupo e ele líder de outro grupo, algum certo atrito entre eu e ele, mas a gente sempre foi amigo. Que bom que o governador costurou essa aliança, que bom que essa pacificação entre eu e o Rodrigo existiu e vai existir de verdade. A gente tem se falado, ele me mandou mensagem essa semana, eu mandei mensagem para ele hoje também, convidando ele para ver o evento do dia 28, na semana que vem, do SOS Coração. E eu acho que está pacificado a Câmara. Vamos ter aí ajustes, o que é normal, de relação entre executivo e legislativo. O que aconteceu de fato ali é que no orçamento, de uma forma geral, tiveram 2 emendas apenas. Uma emenda mudando a questão do fundo de saúde e da fundação de saúde, e a outra emenda aumentando o orçamento da Câmara, porque de fato, como a receita própria do município cresceu, a Câmara tinha direito a um repasse maior, e o valor que estava era o mesmo valor do ano passado. Então foram feitas 2 emendas. Quando eu pedi para que se mandasse para a Câmara, e avisei a Marquinhos um dia antes que iria mandar para a Câmara, eles tiraram as 2 emendas. Então realmente foi com erro material, que foi corrigido, repito aqui, foi corrigido a tempo de se colocar em pauta, e pelo que os vereadores da base disseram, tanto acho que é Evilmar, que é o controlador da Câmara, quanto o doutor Flávio, que é o advogado, disseram que estava tudo certo, estava tudo ok. Foi uma questão interna ali de não querer colocar em votação, alguns vereadores pressionando, dizendo que tinha chegado muito em cima da hora, mas é um projeto que precisa ser votado. Ele foi mandado para lá em caráter de urgência
E se não for votado em caráter de urgência, ele tranca a pauta. A lei orgânica do município diz que tem que ser votado em 15 dias. Se não for colocado em 15 dias, eu vou entrar com mandato de segurança porque tranca a pauta, né? Mas eu acho que não vai ser isso que vai estremecer a relação entre executivo e legislativo, até porque muitos outros projetos virão tanto de lá para cá como daqui para lá, né? Então a gente tem que ser maduro para dialogar, conversar, encontrar caminhos pelo bem aí do nosso povo. Agora, você já até citou o Rodrigo, né? O Rodrigo recentemente foi eleito presidente da Alerj, né? Como vai ser essa relação do amigo, então, e prefeito Vladimir com o presidente da Alerj, do que o Rodrigo pode participar mais da vida pública em Campos agora como chefe de um poder de Estado? Acho que pode participar muito. O Rodrigo, ele, mesmo no momento que esteve em lados opostos, ele já ajudava a cidade da maneira dele. A gente não tinha uma relação para construção junto, mas ele tinha também as demandas que ele atendia aqui na cidade de Campos. Ele agora é presidente da Assembleia Legislativa. Vou dar um exemplo. O André Siciliano destinou para Campos 20 milhões de reais, através de um pedido meu, para a restauração do arquivo público. Pena que não foi feito até hoje. Está lá nos entraves burocráticos da UENF. Se tivesse vindo para a prefeitura o dinheiro, a obra já estaria acontecendo sem a menor dúvida. Todo ano, e é normal, sobra dinheiro da Alerj, do duodécimo. Se você tiver bons projetos, e nós teremos bons projetos, eu vou encaminhar para o Rodrigo e não tenho a menor dúvida que ele vai mandar recursos aqui para a cidade dele, base eleitoral dele, para que a gente possa desenvolver parcerias pelo bem do povo de Campos. E repetindo, se o Rodrigo vai me apoiar na eleição de prefeito ou não, a história é outra. É uma outra conversa, é um outro momento. O que nós temos que pensar agora é como fazer a vida do povo de Campos melhorar. E eu gosto muito do que eu faço, né? Eu me dedico muito, eu estou sempre na rua, estou visitando os locais, vendo a qualidade das obras. Quando fica ruim eu reclamo pra caramba com os secretários. O que importa de verdade é o espírito público que todos nós temos. Então eu acho que a maturidade prevaleceu. Chegou um momento que parecia que era irreconciliável eu e Rodrigo, né? A ponto de a gente se atacar em questões até pessoais, mas já nos encontramos, já nos perdoamos. Eu sou cristão, acho que a gente tem que liberar perdão. Ele publicamente também pediu desculpas à minha esposa no episódio que ele foi infeliz. Então a gente tem que seguir olhando para frente e trabalhando, é isso que importa. Você citou mais cedo que você enfrentou o problema político familiar, né? E todos nós acompanhamos quando você se posicionou a favor do Castro. Naquele momento ainda o seu pai se posicionava contra, chegou até a lançar uma pré-candidatura a governador do estado. Muito se falou também, Vladimir, no começo do seu governo, que o seu governo poderia ter marcas do governo Garotinho. Queria que você me falasse como que está essa relação hoje, como que ele observa também, não só como seu pai, mas como um analista político que como que ele observa essa relação sua próxima com o Rodrigo, o seu governo andando, qual é a análise que ele faz para você do seu governo? Primeiro a gente tem que entender que são duas coisas que se misturam. Você tem o pai e você tem o líder. E não é fácil essa separação, né? Até porque o estilo Garotinho sempre foi um estilo muito combativo, né? Mas ele, da última vez que estive com ele agora, semana passada, faz uns 10 dias no Rio de Janeiro, ele elogiou muito o governo. Falou de alguns pontos específicos que precisam melhorar, mas ele elogiou muito. Ele já tinha se queixado lá atrás que queria participar mais, mas eu disse para ele que eu não queria que ele fosse responsável nem pelos meus erros e nem pelos meus acertos, que eu queria aprender. Que sempre que eu precisasse eu iria procurá-lo, tirar dúvida, pedir orientação, mas que eu queria deixar a minha marca, né? E é isso que eu tenho feito. A caneta, vamos dizer assim, é minha, né? Eu tomo as decisões, eu acerto, eu erro, mas eu estou construindo o meu caminho, estou construindo a minha história e acho que está dando certo. Eu, como uma pessoa que vive a política, eu faço pesquisa, né? Fiz uma em novembro, estou fazendo outra agora em março, o governo está bem avaliado. A gente sabe também quais são os principais problemas. Vamos buscar, nesse ano, a ajustar. Mas a minha relação de pai e filho, que não tem como não ficar um pouco estremecida quando envolve também a política, porque eu disse aqui, ele é o pai, mas ele também é o líder político. Eu acho que ele cometeu um equívoco, ele deveria ter sido candidato a deputado federal, seria o mais votado do estado, teríamos um representante em Brasília, mas ele decidiu tentar encarar uma disputa para governo do estado, acabou tendo problemas jurídicos que se movimentaram contra ele, o que também é normal do jogo político.
E a Clarissa insistiu numa candidatura de Senado, foi até muito bem votada, mas era uma eleição difícil. E a gente acabou ficando sem representante em Brasília. O Caio Viana deve assumir o mandato aí nos próximos dias, talvez nos próximos meses, mas Campos está sem representante legitimamente eleito. Caio é terceiro suplente, né? Então, eu como fui deputado, eu sei bem como funciona Brasília. Ele como terceiro suplente vai ter muito menos condição de ajudar a cidade. Espero que ele faça um bom mandato. Irei procurá-lo assim que ele assumir para pleitear ajuda também em Brasília, mas é uma pena que a gente tenha ficado sem representante, mas a gente tem muitas outras amizades em Brasília, muitos outros deputados que nós também conseguimos ajudar, que vão fazer esse papel por nós lá. Você citou a Clarissa, tem quem aposte aí nos bastidores da política que ela vem te ajudar no governo. Há essa possibilidade? Não, não é o desejo dela. Ela, nesse momento, ela quer ser mãe de novo. Ela, na verdade, não queria mais ser deputada federal, porque ela tem um filho que virou ator da Globo, faz novela, e ela queria cuidar da carreira do filho e também quer ser mãe de novo. Então ela não queria mais ir para Brasília como deputada federal e arriscou como senadora, sabendo que era muito difícil. E ainda fez quase 1.200.000 votos, foi muito voto. Ela foi candidata com praticamente 20 e poucos dias de campanha, 30 dias no máximo, e fez 1.200.000 votos. Se a gente tivesse conseguido fechar essa equação, de repente eu teria conseguido subir o Bruno Dauari para deputado federal, a Clarissa viria deputada estadual e ela ficaria no Rio de Janeiro para cumprir esse papel de cuidar do filho, de ser mãe de novo, mas infelizmente ficou tudo muito para cima da hora e não deu tempo de fazer essa mudança de xadrez, vamos dizer assim, porque a gente poderia ter subido o Bruno e a Clarissa vindo candidata a deputada estadual. Mas não é o desejo dela vir para cá, ela agora quer cuidar da carreira do filho, ela quer ser mãe, não quer largar a política, mas ela precisa agora de um tempo para ela. Agora, 2023 acabou de começar, mas está todo mundo de olho em 2024. Aqui mesmo você citou o desejo de candidatura à reeleição, né? É natural para quem está no mandato esse desejo de reeleição, mas para quem vai disputar a reeleição precisa de partido. Você está sem partido ainda. Como que está a articulação para essa questão? Falaram que é o PP o caminho mais nítido aí de que você estaria já alinhando e conversando. Tem alguma conversa nesse sentido? É uma boa dica que te deram. Eu conversei recentemente com o governador Cláudio Castro, vou fazer alinhado com ele a escolha do partido. Já tive conversas com a União Brasil, já tive conversas com o PP, já tive conversas com o PL, já tive o convite do PDT, porque eu tenho raiz trabalhista, brisolista. Lupe me ligou semana passada, me convidando para tomar um café, mas não tenho nada ainda definido. Mas o PP sim é um caminho possível. Doutor Luizinho é um amigo que eu tenho, que fiz como deputado federal, viajamos muito juntos para ver jogo do Flamengo, todas as finais de Libertadores, por exemplo, nós viajamos juntos. Ele hoje está numa secretaria importante no estado, que pode ajudar muito a cidade de Campos, isso também conta muito. Então é um caminho. Temos o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Câmara Federal, que é do PP, que também pode abrir portas para a cidade de Campos. E eu penso nisso, eu penso em um partido que possa agregar valor ao meu mandato para eu poder ajudar o povo de Campos. Então o PP é uma das possibilidades, mas ainda não está fechado. E o seu vice, Frederico, vai encarar uma nova eleição? Eu já disse para ele que eu só sou candidato com ele de vice. Vladimir... Aí ele vai decidir se ele quer que eu continue prefeito ou não. Vladimir, estou chegando ao final da nossa conversa aqui no Manchete Podcast, mas estamos também saindo do verão, do carnaval agora. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre como foi esse período aí de festas na cidade. Tive no Farol um fim de semana, vi lá que você estava empolgado junto com o povo, puxando o trio elétrico, perdendo a voz, né? Então faz parte. Queria que você desse um geralzão de como você viu o verão aqui em Campos. Cara, o verão foi muito bom, né? Não teve só evento em Farol, teve evento em Lagoa de Cima, no Carnaval agora também teve em Tocos, teve em Rio Preto, teve Santa Maria, teve várias localidades que a gente fez Carnaval descentralizado, mas o verão do Farol, eu que sou cria do Farol, a atmosfera estava diferente. A volta do trio elétrico proporcionou uma atmosfera diferente na praia. Nesse último trio elétrico que eu fui, que foi na segunda-feira de Carnaval, terça eu já não aguentava mais ir porque eu estava sem voz. Acho que todo dia se molhando naquele mangueirão que também voltou, fiquei um pouco sem voz. A Guarda Municipal e a polícia estimaram 30 mil pessoas atrás do trio elétrico na orla e sem nenhuma confusão, nenhuma briga. A praia tranquila, clima de paz, clima de família.
nós fizemos um aparato de segurança que tinha revista na entrada para todos os carros. Então, quem quisesse ir para lá fazer alguma coisa de errado já era revistado logo na entrada. E colocamos 30 câmeras espalhadas pela praia com reconhecimento facial. Então, se alguém fizesse alguma coisa, as outras demais câmeras iam reconhecendo para onde ele fosse. Então, foi aqui, queria agradecer uma pessoa especial, que é o Jackson, da Secretaria de Ordem Pública, porque todo ano eu escolho um coordenador de verão. No ano passado foi o Juninho Virgílio, que esteve lá enquanto secretário de governo como coordenador do verão. Esse ano foi o Jackson, da Ordem Pública, que é militar, então ele montou todo um aparato de segurança. Agradecer ao 8º Batalhão de Polícia Militar, com o Coronel Cruz. Foi uma atuação impecável, né? As atrações também, agradecer ao Sesc por mais um ano de parceria. Já liguei para eles para agradecer. E ano que vem vamos subir o sarrafo, fazer uma programação ainda melhor para tanta gente na praia. A praia estava lotada e o clima era de total tranquilidade, total paz. Então a gente fica muito feliz com isso. Não tivemos uma intercorrência grave que tenha sido noticiada. Tivemos aí alguns problemas em cidades vizinhas. Campos não teve nada, o Farol não teve nada, Lagoa de Cima não teve nada. Só alegria, né? Que esse é o espírito do verão. As pessoas querem se divertir, querem se desestressar, querem estar com a sua família. Eu acho que nós conseguimos alcançar esse objetivo. Agora, para a gente fechar, você já falou aqui, nós já conversamos sobre o seu desejo de reeleição, mas se fosse para escolher hoje um legado que você gostaria de deixar deste primeiro mandato, qual o maior legado que você espera deixar para a cidade do primeiro mandato do Vladimir? Olha, eu vou dizer primeiro sobre o meu primeiro mandato e o que eu pretendo para o segundo, porque eu não acredito em nada sem planejamento. O primeiro mandato era um desafio de arrumar a casa. Não estou aqui fazendo crítica ao gestor passado, nem quero citar nome, mas nós encontramos tudo desarrumado. Precisávamos de tempo para arrumar. E te confesso que nossa equipe conseguiu arrumar mais rápido do que eu imaginava. E estamos construindo. O primeiro mandato, eu quero deixar um legado muito mais do que obra em si. Eu quero deixar um legado de bom gestor e de um gestor que cuida de pessoas, que está remontando a rede de proteção social, que dá cuidado, que dá atenção, que dá carinho. Mas nós já estamos planejando a Campos do futuro, a Campos do amanhã. Hoje nós conseguimos transformar, uma coisa aqui um pouco de economia, a Capag, que é a capacidade de pagamento da prefeitura com qualquer instituição financeira, era a Capag C. Nós já conseguimos pular direto para A. Tem um servidor de carreira da prefeitura chamado João, que hoje é secretário de Economia de Maceió. Ele me deu um exemplo que o prefeito de Maceió, com uma receita corrente líquida e uma Capag inferior de Campos, conseguiu pegar 500 milhões de investimento no Banco do Nordeste. Nós vamos fazer isso para o segundo mandato, para construir a Campos do amanhã. O que é a Campos do amanhã? É um grande plano de mobilidade urbana, é um grande plano de reflorestamento da nossa cidade e é um grande plano para acabar com todas as áreas de inundação da nossa cidade. Isso não vai ser possível fazer no primeiro governo, porque arrumamos a casa, estamos fazendo, remontando a rede de proteção social, remontando a área de saúde, remontando a área de educação, enfim. Estamos rearrumando a casa e avançando. Mas para o segundo mandato eu vou apresentar um grande projeto de desenvolvimento, de mobilidade urbana, que deve se chamar a Campos do Futuro. Então, esse é o legado que a gente quer deixar para as futuras gerações. Vladimir, muito obrigado pela participação nesse primeiro programa. Claro que até o próximo ano, sobretudo no próximo ano, estará aqui junto com a gente em outras oportunidades. E você que acompanhou esse primeiro Manchete Podcast, fique ligado nas nossas redes sociais, que toda segunda e quinta-feira, novos episódios falando da política de Campos e também da política de toda a região. Até lá!